Baruch atah Adonai, que o Eterno nos abençoe e abençoe a sua palavra por meio deste vídeo e possa abençoar a tua vida também por meio desta palavra. Eu quero falar hoje da única discípula que é mencionada na palavra. Nós sabemos que Jesus, Yeshua, ele era cercado de discípulos e ele escolheu 12 discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é aluno, é aquele que se senta aos pés do mestre para aprender do seu mestre. Esse é o discípulo. E apóstolo é aquele que aquele que vai representar, né? Nós sabemos que após a morte, ressurreição e Yeshua ter sido elevado aos céus, né, ido à destra de Deus, ele deixou apóstolo, aqueles que representariam ele aqui e que fariam discípulos de todas as nações. Sim, mas a Bíblia só menciona uma discípula mulher. Não existe outra menção de discípula na palavra de Deus. E essa passagem se encontra em Atos 9, de 36 a 42, nós encontramos esse texto que fala desta mulher que foi a única discípula de Yeshua. Eu creio provavelmente, porque nós podemos dizer que discípula pode ser, ela poderia ter aprendido junto com os apóstolos, com os 12 discípulos, né? Mas eu creio que não, já que ela é mencionada porque existe muitas outras mulheres que aprenderam depois, posteriormente, com os discípulos, com os apóstolos, nos ensinamentos deles. Mas ela é mencionada discípula porque eu creio, isso é uma opinião minha aqui, que ela foi uma das mulheres que acompanhava Yeshua durante o seu ministério. Nós sabemos que no seu ministério existiam muitas mulheres que o acompanhavam e aprendiam junto a ele também, durante todos os 3 anos do seu ministério. E eu creio que esta mulher, ela tenha sido uma dessas mulheres que acompanhou Yeshua no seu ministério. E ela, posteriormente, nós sabemos que depois eles ficaram reunidos, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, desceu, e eles foram espalhados, eles eram para ir por todas, né? A partir de Jerusalém até os confins da terra, levando esta palavra. Mas cada um tem o seu dom. Quando eu falo dom, é diferente de fruto. Dom é talento, é uma capacidade que eu tenho para fazer uma determinada obra. Enquanto frutos são o quê? São frutos do Espírito, que são bondade, amor, alegria, misericórdia, né? Benignidade. Mas dons, talentos, são boas obras que eu faço. Ou eu posso usar os talentos, os dons que eu tenho, tanto para o bem como para o mal. Assim como os frutos também são o quê? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Mas o nosso assunto hoje não é esse, né? Vamos lá, quem é esta mulher que é mencionada como discípula? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Tabita. Também essa Tabita é o nome dela em aramaico, em hebraico, que significa gazela, e em grego ela é chamada, o nome dela é Dorcas, né? Jope, que cidade é essa, Jope? Jope era uma cidade portuária, uma cidade pesqueira, e nós sabemos, nós já encontramos essa cidade lá no livro de Jonas, quando Jonas desce até Jope para pegar uma embarcação. Então, essa cidade portuária de pescadores é aonde se encontra Tabita. Tabita chega, vai morar nessa cidade, está ou morava nessa cidade, né? Dorcas, traduzido, que quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela era notável por
as boas obras que ela fazia. Quais eram as boas obras que ela fazia? O que ela realizava? Quais eram as boas obras que ela tinha? Neste momento, eu quero retornar para um outro texto. O que Dorcas tinha para fazer boas obras? Dorcas era costureira. Dorcas tinha o quê? Uma agulha. Às vezes nós achamos que nós não temos talento nenhum, dom nenhum para fazer boas obras. Mas o que você tem nas tuas mãos? O Eterno, ele pergunta a você, como ele perguntou lá no princípio já, quando ele vai retirar o povo da escravidão do Egito, ele pede a Moisés, em Êxodo 4:2, o Eterno pede a Moshe o seguinte: o que é isso? Adonai ele pergunta: o que é isso em sua mão? O que você tem em sua mão? E Moshe então responde: eu tenho uma vara. Ele tinha um cajado. Adonai ordenou então: lance ao solo. E nós sabemos pela história da vida de Moshe o que ele utilizou durante o seu trabalho, que era ser o libertador do povo. Ele usou o cajado. Adonai usou o cajado que ele tinha em suas mãos. O que é que você tem em suas mãos? O que lhe permite fazer boas obras? O Eterno não pede algo que você não tenha. Ele utiliza aquilo que você já tem. Aquilo que é algo que você tem facilidade de utilizar. Sim, nós podemos ver aqui. Então, Dorcas, ela fazia boas obras e ela fazia muitas, e através do seu trabalho ela dava esmolas. Provavelmente a gente não tem notícia dela, se ela era casada, se ela tinha filhos. A escritura não revela isso a nós, mas provavelmente ela era uma mulher sozinha. Ela era uma mulher que talvez fosse viúva já, porque aonde ela exerce o seu ministério? Para os órfãos e para as viúvas. E ela pega e vai trabalhar junto, fazendo vestes, fazendo roupas, fazendo coisas para auxiliar as viúvas, que deveriam ser muitas em Jope. Sim. Por quê? Porque os maridos, os filhos, trabalhavam geralmente na pesca. Iam nas embarcações e muitas vezes essas embarcações elas naufragavam e muitos pereciam. Então existiam muitas viúvas naquela região. E ela vai fazer esse trabalho junto com estas mulheres viúvas que tinham órfãos também, né? Crianças menores, porque os filhos maiores, eles tinham a obrigação de cuidar das suas mães, se elas ficavam viúvas. Mas às vezes os filhos ainda eram pequenos. Ou então, viúvas que também tinham perdido os filhos também nesta mesma profissão, né? Então nós podemos ver que Dorcas, o seu trabalho era junto a estas pessoas. E nós podemos ver pela palavra que o Yeshua, ele nos ordena o quê? A fazer o nosso ministério, a trabalhar e a não abandonar quem? Quem nós não devemos esquecer quando nós trabalhamos para o Eterno? Quem nós não devemos esquecer? A palavra nos afirma aqui, ó, em Tiago
nós podemos ver Tiago, eu quero pegar o livro de Tiago 1:27. A observância religiosa que Deus, o Pai, considera para o irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Aqui nós podemos ver, isso aqui era uma ordem do próprio Yeshua. Quem quer ser seu discípulo? Nós podemos ver que Tabita tinha escutado isso e ela praticava. Ela não era alguém que somente tinha escutado e ficado só no conhecimento, não. Ela vivia aquilo que tinha aprendido. Talvez também por isso ela era chamada discípula, né? Porque muitas vezes nós conhecemos algo, mas nós não praticamos. Por que os fariseus que conheciam a palavra foram chamados de sepulcros caiados? Não era porque eles não tinham o conhecimento, mas porque eles não praticavam. E por isso, mesmo, eles não obtinham a vida eterna. Porque não adianta eu ter o conhecimento das coisas, eu preciso praticar aquilo que eu conheço da palavra. Então, se eu conheço algo da palavra, eu não devo deixar de praticar tudo aquilo que o Eterno me mostra. Dorcas, pela sua situação, provavelmente ela tinha sempre uma palavra também de conselho a essas pessoas, essas mulheres, essas viúvas, né? Que viviam ali. Mas o que acontece? Será que uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que pratica boas obras, ela está isenta de males? Nós podemos ver que não. Uma pessoa que faz e pratica as boas obras, as coisas que o Eterno pede, ela não está isenta de passar por dificuldades. E nós podemos ver aqui na história dela. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Puseram-a no alto, no quarto alto. As casas em Israel, elas geralmente eram o quê? A parte de baixo e tinha a parte de cima. E lá naquele quarto, ela foi lavada e colocada lá. Eles não a enterraram no mesmo momento logo, mas eles sabendo que Pedro, Quefa, né, estava em Lida, uma cidade próxima a Jaffa, em torno de 16 quilômetros a distância. E como eles sabem que ele está lá e Pedro tem o dom também de cura, ele cura, a sua sombra passava por enfermos e curava. Ali em Lídia mesmo ele cura Enéas. E ele sabendo disso, e provavelmente também por Pedro, eu imagino por Pedro ser amigo de Tabita, porque se ela acompanhou Yeshua durante o seu ministério, ela era conhecida de Pedro. Pedro a conhecia. E como ele estava próximo, eles mandam chamar. Olha, a discípula Tabata, Dorcas, adoeceu e está morta. Você não quer descer e vir aqui? Ter uma palavra? Fazer algo? Trazer consolo para aqueles que estão enlutados? Eu acho que o pensamento talvez deles foi esse. Não sei se eles pensaram em trazer, em pedir para ressuscitá-la, porque a gente não vê em nenhuma passagem aqui eles relatar algo assim. Eles simplesmente chamam a Pedro para ele que a discípula Dorcas está morta. Eles falam.
Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram, que lhe pediram, né? Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Pedro atendeu e foi com eles. Então, como nós podemos ver aqui, Dorcas, uma mulher muito boa, uma mulher que fazia o bem, que não vivia em pecado, não vivia fazendo maldades, porque muitas vezes as pessoas hoje, nos nossos dias, elas imaginam que uma enfermidade, uma doença, um problema são causas de mau comportamento, de pecado, e acham que a pessoa que tudo transcorre bem é porque é abençoada por Deus, porque ela tem uma vida santa. Mas nem sempre é assim. Nós podemos ver pela palavra, na palavra, todos os santos, profetas da palavra de Deus, eles não tiveram uma vida fácil. Eles tiveram uma vida consagrada ao Eterno, mas isso não os isentou dos problemas, das dores, dos sofrimentos. Quem serve ao Eterno também adoece, sofre e morre. Mas existe uma diferença para o ímpio, para aquele que é justo, que na doença, no problema, na enfermidade, na morte, tem alguém junto com essa pessoa. E Yeshua está junto com ele, o Eterno está junto com ele. Nós podemos ver na própria crucificação de Yeshua. Yeshua esteve junto daquele ladrão que se arrependeu. Ele ainda hoje estarás comigo. Nós podemos ver que Elias, o profeta, ele declarou uma seca, uma falta de chuva durante anos. Ele não ficou isento daquele período de seca, de escassez, de fome, mas ele foi guardado pelo Eterno naquele período. Ele foi enviado, o Eterno o enviou para que ele tivesse o pão para comer. Sim, nós podemos ver que Daniel, ele não foi isento, ele foi condenado e ele foi colocado na cova dos leões. Mas o Eterno esteve com ele lá. Hoje nós pensando nesses nossos dias, hoje nós temos pessoas na prisão. Elas não foram isentas da prisão por estarem fazendo aquilo que é correto, por declararem a verdade, por falarem aquilo que é de acordo com a palavra do Eterno. E elas foram presas. Elas não foram isentas, mas nós sabemos que o Eterno está com elas lá. Assim nós podemos ver, aconteceu com Jeremias, por ele falar a verdade, por ele anunciar o que é correto diante dos poderosos. Ele foi lançado no poço, mas no poço ele recebeu o pão. Ele não foi isento, ele não foi tirado do seu sofrimento, mas o Eterno estava com ele no poço. Assim também Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles eram para se prostrar diante de deuses estranhos, e eles se negaram. E por isso eles foram punidos pelos governantes da época. Nós sabemos da Nabucodonosor, mas eles não foram isentos de serem jogados na fornalha. Mas o Eterno não permitiu que eles fossem queimados. O Eterno esteve com eles. O Eterno poderia ter permitido que eles talvez até viessem a perecer ali, mas nós sabemos que, mesmo perecendo ali, eles estariam com o Eterno. Então, o servo de Deus, aquele que faz a vontade do Eterno, nós temos que ter certeza e a confiança
que nós não estaremos isentos dos sofrimentos, problemas, dificuldades, mas nós temos uma certeza: o Eterno estará sempre conosco e a sua vontade é perfeita, agradável, e Ele estará conosco no vale. Ele não nos deixará sozinho. Como o Salmo 23 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, assim muitos homens de Deus passaram pelo vale e hoje também passam pelo vale, mas continuam firmes com o Eterno. Sim, que possamos tomar como exemplo pessoas nos nossos dias também hoje, que sofrem por defender aquilo que é correto, por falar a verdade, mas o Eterno está com elas. O mundo condena, mas aquele que não é do mundo, sabemos que o mundo o condenará, o deixará de lado. Só que às vezes nós, nos nossos dias, nós confundimos isso. Principalmente nos nossos dias, as pessoas acham que a pessoa que passa por sofrimentos, ela está em pecado. Não. Muitas vezes é bem o contrário. É bem o contrário, sim. Mas vamos continuar na nossa discípula, Tabata, né? Tabita. Como aqui, ó. Não demores. Pedro então chega até lá. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Elas ali agora, naquele momento, elas mostram as boas obras que Dorcas havia feito, as vestes que ela tinha lhes dado. Nós não vemos nesse momento, elas falaram, olha, ela tinha um exemplo. A sua vida manifestava o poder de Deus, mas nós podemos ver muitas vezes que parece que faltava talvez um pouquinho de anunciar Yeshua. Elas lhe mostravam aquilo que ela havia feito para elas, boas obras, coisas, né? O que você tem feito? E muitas vezes hoje, se nós queremos atingir, chegar, falar, anunciar a palavra de Deus, só que se nós não satisfazermos em primeiro lugar as necessidades básicas do corpo, muitas vezes essa pessoa não vai estar pronta para receber Yeshua em sua vida, porque a sua necessidade física fala mais alto naquele momento. E Dorcas, nós podemos ver que ela satisfazia essa necessidade, muitas vezes, física dessas pessoas. O que você tem nas tuas mãos para satisfazer a necessidade física das pessoas? Não sabemos. Cada uma de nós tem algo. Sim, cada uma de nós tem algo. Pedro chega lá e Pedro, naquele momento de dor, de sofrimento, talvez até reclamação, murmuração. Olha, ela fez tudo isso por nós. Será por quê? Porque o Senhor levou ela. Ela podia continuar nos ajudando, nos apoiando. Às vezes nós queremos que outra pessoa faça por nós. Ao invés de falar, olha, ela foi exemplo e nós vamos continuar o seu trabalho. Nós não vemos ninguém falando isso. Olha, ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E nós sabemos que o Eterno,
ele não deixa uma obra pela metade. A obra de Dorcas não estava completa. Pedro, naquele momento de pessoas ali, chorando, desesperadas, murmurando talvez, olha, ela fez tanto por nós, olha o que ela fez por mim, olha o que ela fez por aquilo. Elas estavam exaltando Dorcas, elas estavam falando bem de Dorcas, sim, mas Pedro faz o seguinte: saiam daqui agora. Pedro é discípulo de quem? Yeshua. Neste momento eu creio que Pedro, ele lembra de uma outra ocasião em quando ele estava juntamente com Yeshua no seu ministério. E quem estava com ele? Nós podemos ver esta passagem e nós vamos comparar com esta passagem aqui de Atos. Nós podemos ver em Marcos, se nós pegarmos a passagem de Marcos, eu quero pegar Marcos aqui, ó, Marcos 5, de 37 em diante, nos fala o seguinte. Aqui fala que Iair, que era um oficial da sinagoga, era um trabalhador, era alguém que trabalhava na sinagoga e a sua filha estava enferma. E ele vai até Yeshua para Yeshua a curar. Só que no caminho, enquanto eles vão até a casa de Iair, chegam pessoas e falam: olha, não incomode mais o mestre. Sua filha já faleceu. Mas Yeshua fala assim: não se preocupem. Ela não morreu, mas ela dorme. E Yeshua fala o seguinte: venham comigo. Ele chama somente três discípulos para irem com ele. Ele chama Kefa, Pedro, Yaakov e Yohanan, João. Sim, Yaakov, Tiago. Estou falando aqui no hebraico seria isso, né? Ok? Ele leva esses três discípulos e quando ele chega na casa, está acontecendo a mesma coisa que aqui na casa de Dorcas. As pessoas estão chorando, tristes, desesperadas e Yeshua manda todos eles se retirarem do quarto aonde está a menina. Só leva para o quarto, permanece o pai, a mãe, os responsáveis, e os três discípulos e Yeshua. Yeshua chega para essa menina e fala: Talita cumi, levanta-te, menina. Ele faz isso. Eu creio que Pedro, neste momento, olhando para o corpo de Dorcas, ele lembra desse acontecimento onde ele estava presente e ele presenciou como que Yeshua agiu naquele momento e ele age da mesma maneira, porque o discípulo faz de acordo com o seu mestre. Qual é o seu mestre? Yeshua. Yeshua nós encontramos na palavra. E Pedro faz de acordo com o seu mestre e fala novamente aqui. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos. Nós não vemos Yeshua, mas ele se põe de joelhos e começa a orar. Ele se põe de joelhos e ora. Ele busca o Eterno em primeiro lugar. Ele busca a orientação do Eterno para o que ele deve fazer. Qual é a atitude que ele deve tomar neste momento ali? Será que é para trazer Dorcas novamente à vida? Ele busca orientação, por isso que ele se ajoelha e ora. Nós podemos ver aqui. Poucas passagens dizem de pessoas que se ajoelham e oram. Aqui fala: Pedro se ajoelhou e orou. E então, depois, voltando-se para o corpo, disse. Ele fala
quase as mesmas palavras que Yeshua. E ele fala, olha, Tabita, levanta-te. O nome dela, Tabita, levanta-te. Ele fala as mesmas, ele segue os passos do seu mestre Yeshua. E, neste momento, ela abre os olhos, vendo a Pedro, senta-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando somente ali, ele chama os santos, os salvos, chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresenta-a viva. Sim, agora novamente ela tem a oportunidade de continuar o seu trabalho, o seu ministério, a sua missão, concluir a sua missão. E qual será que essa sua missão que teria que ser concluída? Ela havia feito muitas boas obras naquela cidade. As pessoas a conheciam por suas boas obras. Mas, a partir dali, a partir dela ter voltado à vida, a palavra nos fala o seguinte: isto se tornou conhecido em toda Jope. O que se tornou conhecido? Que havia acontecido um milagre. Dorcas, Tabita, estava morta pela oração de Pedro. O milagre foi de Pedro? O milagre foi de Dorcas? Não. Yeshua. E muitos então creram no Senhor. A partir deste acontecimento, muitos ali naquela cidade passaram a crer em Yeshua. E Pedro então ficou naquela cidade muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Nós podemos ver que agora a sua vida, Dorcas, continua fazendo o seu trabalho, suas boas obras, mas agora Yeshua vai ser glorificado. As pessoas reconhecem o poder de Deus, o poder do Senhor, e muitos aceitam então ao Senhor neste momento. Ela passa agora, sim, a ser o quê? Aquela que ressuscitou em nome de Yeshua. Nós sabemos de muitas pessoas. Alguém já escutou, né? O discípulo faz igual ao seu mestre, mas alguém já escutou que nem ali? Pedro ora em nome de Yeshua. Yeshua havia sido morto, crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. E no nome dele, quando nós oramos, nós obtemos respostas. Sim. Agora, nós temos muitos deuses hoje nos nossos dias, mas você já escutou que alguém orou em nome de Pedro e essa pessoa foi ressuscitada? Alguém já viu alguém orar em nome de Maria e essa pessoa ser ressuscitada? Em nome de Buda? Em nome de vários deuses? Não. Só Jesus. Só Jesus é aquele que pode ressuscitar todas as pessoas. Sim. Ah, mas ele pode ressuscitar todas as pessoas? Ele vai ressuscitar todas as pessoas? Interessante que ele vai. Sim. E que possamos fazer parte da primeira ressurreição, quando Yeshua voltar para buscar os salvos. Porque nesta primeira ressurreição, ressuscitaremos para reinar com ele. Sim. Que não venhamos a fazer parte da segunda ressurreição, porque todos hão de ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna.
A segunda ressurreição já é uma ressurreição onde é que haverá também o julgamento? Sim, só Jesus tem o poder de ressuscitar. Ele ressuscitou Dorcas para ela terminar o seu ministério, porque a partir de então muitas pessoas em Jope reconheceram Yeshua como seu Salvador, como seu Senhor. E ela concluiu a sua missão e voltou a morrer. E hoje ela está à espera dessa primeira ressurreição, assim como todos aqueles que já morreram no Senhor estão à espera da primeira ressurreição. Sim. O que Dorcas tinha? Nós podemos falar assim, mas nós temos que fazer boas obras. Qual é a tua missão? Todos nós temos uma missão neste mundo. Se nós estamos aqui, é para cumprirmos uma missão que o Eterno tem para a nossa vida. Qual é a tua missão? Como a primeira pergunta que eu fiz no princípio, o que Dorcas tinha em suas mãos? Ela tinha uma agulha. O que Moshe tinha em suas mãos? Um cajado? Uma vara? O que você tem em suas mãos? Para que você pode fazer boas obras? Com o que você pode fazer boas obras? Com o que você pode fazer a diferença na vida das pessoas? Hoje, em nossos dias, existe um amparo para as viúvas. Elas têm uma aposentadoria. Hoje em dia existe uma proteção maior para essas pessoas, mas elas ainda têm necessidades. Sim. Às vezes, uma pessoa tem necessidade de um abraço. Eu uma vez estive numa clínica de idoso, não uma vez só, né? Mas você percebe que aquelas pessoas estão carentes de um abraço. Após a pandemia e durante a pandemia também, que nós tivemos anos atrás, as pessoas estavam carentes de um abraço. E as pessoas se afastavam. Mas as pessoas estavam carentes de um abraço. Quem sabe você tem um abraço, a tua boa obra é um abraço em alguém que necessita. Sim. Quem sabe você saiba fazer. Quantas vezes eu já fui abençoada com um pedaço de bolo? Como é gostoso você receber. Isso aí é uma boa obra. É um carinho. É um afago que você dá na vida de alguém. Um cafezinho. Uma palavra. Pode ser uma boa obra também. O que você tem? Uma palavra? Muitas vezes existem várias pessoas que passaram por enfermidades assim como Dorcas. Dorcas passou por uma enfermidade, veio a falecer e ressuscitou. Mas nós temos ali que Pedro, em Lida, ele curou pessoas. Muitas pessoas são curadas milagrosamente ou de uma maneira extraordinária, também usando-se médicos e outras ferramentas, mas você recebeu uma cura. Você pode fazer a tua boa obra testemunhando, levando uma palavra, levando um incentivo para alguém que passa por esse mesmo problema. Você vai ser o que? Um consolo. Você vai trazer consolo, esperança de cura, conselho. Sabe o que você tem? Você tem a palavra. Na palavra nós temos conselho. Quantas pessoas hoje estão carentes de um conselho, de uma palavra amiga? Existem muitas palavras que só destroem, mas você tem uma palavra boa? O que você tem em tuas mãos? Você tem talvez... Hoje em dia, o que mais nós temos nas nossas mãos é isso aqui, ó, um celular.
Será que eu posso usar isso aqui? Isso aqui eu posso fazer boas obras com isso aqui? Sim, eu posso. Uma mensagem pelo WhatsApp. Uma palavra de conforto para alguém que está passando por algum problema. Você pode mandar até isso aqui bem à distância e chega no mesmo instante para outra pessoa, pelo computador, pela TV. Pela TV? Olha, eu já vi pessoas que encontraram o Senhor através de um filme, de um testemunho, através de uma novela cristã. Eu já encontrei pessoas que se converteram, que receberam Yeshua como seu Salvador através do ensino que talvez elas tiveram que pegar ali naquele local porque não teve pessoas próximas que fizeram isso aqui, ó, que deram esse conselho, que anunciaram, que ensinaram, que viveram em primeiro lugar. Como Dorcas viveu. E pelo seu testemunho, ela alcançou muitas pessoas em Jope, posteriormente. Talvez o que uma pessoa precise neste momento? Um elogio, um incentivo? Aquela pessoa que está com a autoestima baixa, caída. E olha, nos nossos dias, principalmente os irmãos na fé, como eu falei, quantas pessoas sofrem por estarem do lado certo. Elas estão sozinhas, muitas vezes abandonadas. Por quê? O caminho largo está cheio. Agora o caminho estreito, muitas vezes você trilha sozinho. E como é bom quando tem alguém ao nosso lado, que anda conosco esse caminho. Sim, o Filho de Deus também precisa de alguém ao seu lado, para ajudar a trilhar, para quando ele talvez resvalar, alguém poder estender a mão. Sim, como Pedro estendeu a mão para Dorcas e a levantou, ela sentou-se, mas Pedro, estendendo a mão, aqui nos fala, ele, dando-lhe a mão, levantou-a. Será que você pode levantar alguém? Ajude alguém a levantar. E não utilize a tua mão para derrubar, para fazer essa pessoa cair. Se ela está resvalando, se ela está... Vamos dar a mão e vamos amparar e vamos levar junto conosco. Não olhe o outro caindo e o abandone, mas ajude-o a se levantar, assim como Pedro fez a Dorcas. Ela sentou-se. E então, será que ela teria força? Teria força, mas Pedro ali naquele momento ele a levantou, ele a pegou pela mão. Quantos de nós precisamos ser pegos pela mão muitas vezes? Não importa quão forte você seja, você sempre vai precisar de alguém ao seu lado em algum momento da sua vida. E que bom quando nós temos alguém ao nosso lado. O que você tem em sua mão? Dorcas tinha uma agulha. Maria tinha um perfume. Jael tinha uma estaca. A viúva pobre tinha 2 moedas. Jonas tinha uma mensagem para Nínive. Maria, mãe de Yeshua, tinha o quê? O que foi requerido de Maria? Um útero, para ela gerar o Filho de Deus, o Salvador, o Machia, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero ainda... Lembra que nós estamos falando de dons aqui. Dons
talentos. Eu quero concluir a nossa mensagem de hoje lendo uma passagem que nós encontramos em Romanos 12, que fala exatamente dos dons, que cada um de nós tem um dom. Dorcas tinha um dom somente, talvez ali, costura, que talvez muitos não vão nem valorizar. Ela não era profeta, ela não era evangelista, mas ela tinha o seu dom e ela não o enterrou. Aqui nós podemos ver, e eu quero ler essa passagem aqui, ó, de Romanos 12, de 4 a 8. Há muitos membros que compõem o corpo, sim, mas eles não exercem a mesma função. Da mesma forma, somos muitos e unidos ao Messias, compreendemos um único corpo e cada um de nós pertence aos outros. O meu dedo pertence à minha mão, a minha mão pertence ao meu braço. Um pertence ao outro e um sozinho não consegue nada. Então, o seu talento auxilia o talento do outro. Um toca um instrumento, o outro canta. Um lê a palavra, o outro prega. Um dá um conselho, o outro costura, o outro traz um pãozinho gostoso, o outro traz o cafezinho gostoso. Você percebe que tudo faz a união, faz o corpo, cada um pertence ao outro, nada é separado. A palavra afirma claramente aqui, ó. Compreendemos um único corpo e cada um de nós pertence aos outros, contudo, possuímos dons diferentes e que devem ser usados de acordo com a graça outorgada. A graça de quem? A graça do Eterno. É o Eterno que também nos concede os dons, a capacidade, o conhecimento, a sabedoria. Se seu dom for profecia, use-o com medida de sua confiança. Se for de serviço, use-o para servir. Se você for um mestre, use o dom para ensinar. Se você for um conselheiro, use o dom para confortar e exortar. Se for alguém que contribui financeiramente, faça-o de modo simples e generoso. Se você estiver na liderança, lidere com diligência e zelo, com respeito, com cuidado, como Pedro, estendendo a mão para levantar aquele que está mais fraco na fé. Sim, com diligência e zelo. Se for alguém que pratica atos de misericórdia, faça-o com alegria. Atos de misericórdia, perdão. Conceda o perdão, é misericórdia, misericórdia é perdão. Com alegria e não, eu sou superior, eu vou perdoar porque eu sou melhor. Não. Perdoe. Yeshua mandou a Kefa, a Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar? Kefa perguntou. 70 vezes 7. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você tem exercido essa misericórdia? Sim. O Eterno quer te usar. Assim como ele usou a Dorcas, ele quer também te usar. O que você tem em tuas mãos? Qual é a tua missão? Você realmente pode se considerar hoje, nos nossos dias, também um discípulo, uma discípula de Yeshua?
porque nós temos que ser discípulos de Yeshua. Hoje nós não temos o privilégio, talvez que Dorcas e Kefa tiveram, de andar com Yeshua, com o seu corpo físico, mas nós temos a sua palavra. Logos, o verbo, é a palavra de Deus. Yeshua é a palavra. Você quer viver, você quer acompanhar, você quer aprender aos pés de Yeshua? Aprenda com a palavra do Eterno. Sim, e assim que quando o Eterno puder pedir a você o que você fez com os teus talentos, porque, como na parábola dos talentos, um dia o Eterno pedirá contas do talento do dom que você possui. Qual é o seu talento? Você está utilizando ou você o enterrou? Não importa que seja somente uma agulha, um objeto baratíssimo hoje nos nossos dias e que nós podemos trabalhar. As duas moedas. O que você tem em tuas mãos? Utilize para honrar e glorificar o Eterno, e que não seja para glorificar a si próprio, mas sim para glorificar o Eterno. Se o Eterno te concedeu cura, glorifique a Ele. Testemunhe para que outros possam receber o Senhor através daquilo que Ele fez na tua vida. Que o Eterno possa nos abençoar e nos guardar. Baruch atah Adonai. Amém, amém, amém.